Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podeis sentar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sentado como estão, abra as vossas Bíblias no livro de Juízes. Glória a Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade a qual Ele tem nos dado de estarmos aqui nesta noite para podermos falar a bendita palavra do Senhor, também glorificar, agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Juízes, capítulo de número 5. Vamos estar lendo o último versículo do capítulo 5 e adentrarei ao capítulo 6. Juízes 5. Isso. Juízes, capítulo 5, versículo 32. E em seguida o capítulo 6. Amém? Amém. Diz assim, Juízes capítulo 5 e o versículo 32. E sossegou a terra 40 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruía toda a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia com seus gatos e tendas, e vinha como gafanhotos, e tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e se podia contar, nem ele, nem seus camelos, e entraram na terra para a destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vós dei a sua terra. E vós disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio sobre. Então o anjo do Senhor assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia ao Abezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, que é feito de todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos
medianita. Então o anjo olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como fosse um só homem. Somente até aqui. Igreja do Senhor, o versículo que foi lido a princípio, no capítulo 5, e o versículo 32, fala-nos que a terra, ela sossegou por 40 anos. Houve uma tranquilidade dada por Deus ao seu povo de 40 anos, até porque foi o momento em que Deus usa a juíza Débora para se conceder a vitória ao povo de Israel que vivia em luto. Então, após a vitória, que Deus assim usou a serva dele, a terra vai viver um período de 40 anos de paz, tranquilidade. E nesse período, a Bíblia diz, e vai iniciar o capítulo 6, que o povo vai fazer mal aos olhos do Senhor. O povo vai desviar, o povo vai perder o foco, o povo vai pecar, e aqueles 40 anos que eles viviam de paz, de sossego, de tranquilidade, dado por Deus, vai cessar, vai acabar, porque aí Deus vai permitir que um povo, por de nome de medianitas, vá se unir com outros povos e passe agora a oprimir Israel. E não é porque Deus é mau, mas Deus vai permitir, porque o povo não soube valorizar o tempo de sossego, o tempo de bênção, o tempo de paz. Nesse tempo de paz, de sossego, de tranquilidade que Deus deu para eles se distanciaram do Senhor, eles se afastaram do Senhor. E aí Deus permite, e os medianitas passam a oprimir a Israel por 7 anos. Israel planta, mas não tem o prazer de colher, porque vinham os medianitas contra os povos e devastaram a plantação de Israel. E não sendo suficiente, os animais que havia em Israel, ovelhas, o gado, eles levavam, e o povo começou a viver escondido, construindo cavernas, vivendo em buracos como ratos para se esconder. O povo que Deus escolheu como povo padrão, o povo conquistador, agora tem que se esconder. Todos os anos
ceifada. Isso foi fazendo que Israel empobreça muito, porque o que dava sustento, o que lhe dava prosperidade, que vinha da terra, que vinha da criação de animais, eram tirados. Então isso, ano após ano, faz que aquele povo se empobreça e passe a viver um tempo de necessidade. E acontecendo isso, o povo vai começar a clamar, porque geralmente é na necessidade, é nos dias de dificuldade, é nos dias que estamos sofrendo, é aonde costumamos lembrar de buscar a Deus. Quando estamos no tempo de fartura, de paz, não estava mais buscando a Deus, mas veio a aflição, veio a perseguição, passou a buscar o Senhor e a clamar. Quer ver uma pessoa, um crente, que serve a Deus, mas esfriar, mas ele voltar a buscar a Deus, é se de repente uma pessoa de alta periculosidade fazer uma ameaça a ele, dizer: eu vou lhe pegar, eu vou acabar com você. Rapaz, esse camarada, rapidinho, ele volta-se a plantar o joelho no chão, ele volta-se a buscar na madrugada, ele volta aonde tiver um ciclo de oração, alguém de oração, ele quer orar e pedir oração, porque é no momento da ameaça, é no momento da dificuldade, que geralmente a maioria de nós começamos a buscar, a lembrar de Deus, a pedir socorro de Deus. E não tem bom não, né? Todos nós temos um momento assim. Israel, que era um povo que deveria estar sempre agradecido a Deus, mas é um povo muito desobediente, assim como nós somos também. Vivemos esses momentos, passando a clamar por causa dos medianitas e do sofrimento. Deus vai enviar um profeta. A Bíblia não fala o nome desse profeta, mas esse profeta vai chamar a atenção e vai dizer: eu vos tirei da casa da servidão, viu? Eu que arranquei vocês dos inimigos poderosos, foi eu que arranquei, foi eu que defendi vocês, foi eu que protegi vocês, foi eu que fiz uma grande obra na vida de vocês. Foi eu que fiz, e
mas vocês não deram ouvido à minha voz. Aleluia. Vocês não deram ouvido. Eu falei. Eu ensinei. Eu mostrei. Eu protegi. Mas mesmo assim, não deu ouvido. É como se Deus estivesse triste, muito triste. Mas tanto que eu falei, mas tanto que eu fiz por você. Vocês eram escravos, não era nada. E eu coloquei vocês numa terra, de aquelas terras, destruí os inimigos, disse que estava com vocês, mas vocês não deram ouvido à minha voz. E aí o Senhor permite. O Senhor permite que esse povo plante, mas não tem o prazer de colher. Mas, por mais que Deus estava de certa forma triste com Israel, Deus nunca abandonou Israel. E Deus vai usar alguém para acabar com essa aflição, para trazer um novo tempo. Que às vezes a gente, e eu tiro pela nossa nação, que às vezes está sob um governo de uma pessoa que teme a Deus, de uma pessoa que ama a família, de uma pessoa que ama a igreja. Aí de repente o povo não presta, não quer, porque as pessoas preferem às vezes um camarada que odeia a igreja, quer destruir a igreja, quer destruir a família. Não, porque aquele me dá uma esmola, porque aquele ali de alguma forma me dá alguma coisa. E aquele algo que às vezes dá é para manter cativo, preso. E o povo de Deus não é para viver de migalhas, de cebola, de pepinos que oferece. Deus chamou a mim e a você para comer o melhor da terra. Glória a Deus, é verdade. Mas os inimigos querem que a gente se acostume com cebola, com pepino, que nem o povo do Egito, e não valorize a liberdade, a paz, sendo governado pelos princípios da palavra de Deus. Querem profanar, como se está sendo profanado nos dias de hoje. Alguns chamando de pai, homem que quer acabar com a igreja, quer acabar com as coisas de Deus. E chegou um tempo da gente agora clamar, pedir misericórdia. Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para ser escravos. Deus não lhe chamou para ser escravo. Deus chamou você para ser livre. Glória a Deus. Deus chamou o seu povo para ser livre. Deus chamou o seu povo para dizer não às coisas do mundo, à podridão do mundo. Não vai ficar em silêncio. E no meio disso, Deus vai
Porque lagar era um lugar de prensar uva, de amassar uva. E para malhar trigo tinha que ser no alto. Porque era onde poderia peneirar, que as pessoas dizem aqui, cessar, e ali o vento bater, tirar a caça e ficar a semente. Mas ele estava fazendo algo diferente dos demais. Enquanto os outros se escondiam, e os segundos historiadores dizem que ele colhia a novidade da terra antecipada e ia para o lagar, porque ninguém imaginaria que ele estaria no lagar malhando trigo. Não, havia de uva. Então o lagar é um lugar de sobrevivência em tempos difíceis. Em tempos difíceis, ele estava fazendo alguma coisa de diferente dos demais. Isso chama a atenção de Deus. E Deus envia um anjo. E ele lá, malhando trigo naquele lagar, quando ele olha debaixo de um carvalho, um anjo. E o anjo diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Palavra bonita. A pessoa, de repente, você está assim em um lugar, de repente o anjo aparece e diz: varão valoroso, isso é contigo. A gente marchava da hora em um cristão e pular. Irmão Marcelo, que é isso, que coisa bonita. Mas não é isso que ele vai fazer. Ele diz: se o Senhor é comigo, olha a situação. Não é que o Senhor é comigo, é conosco, nós vivendo uma situação dessa. O que foi feito das maravilhas? Os nossos ancestrais contam que o Senhor nos fez tirar da terra do Egito. Começou a falar do que Deus fez com o seu povo. Cadê os milagres? É como se ele se desabafasse diante de Deus. Mas ele não entendeu, não enxergou que tudo aquilo foi gerado culpa do próprio povo, não culpa de Deus. O erro nunca vai estar em Deus. A falha nunca vai estar em Deus. Nunca. Alguma coisa eu fiz de errado. Alguma coisa está acontecendo e é culpa minha e não de Deus. Ou é um processo que Deus está provando para me ensinar, para me amadurecer, para eu crescer e aprender. Mas nunca é de Deus. Deus sempre quer o seu melhor. Deus quer ver você bem. Deus quer ver você abençoado. Deus quer ver você sempre na igreja, aleluia, louvando com alegria e adorando ao Senhor. Ele não quer nos ver cabisbaixo, triste, amargurado e com ódio da sorte da vida, reclamando do que nasci, do que vivo. Não, Ele quer que nós estejamos gratos, agradecendo a Ele. Mas o anjo, esse anjo veio com tanta paciência a Gideão, que vai explicar tudo para ele. Porque talvez pode ser um clamor de alguns de nós. Porque acredito que alguns de nós, quando iniciamos a fé, nós vimos muitos comentar, ou até presenciou milagres na casa de Deus.
alguns antigos dizer que as pessoas passavam em frente à igreja, na hora do culto, caía possessas, por ter simplesmente ia lá e expulsava. De tanto poder na igreja, tanto poder, tanto unção. Batismo era um atrás do outro. Aceitava Jesus e tinha vezes que aí era batizado na mesma hora. E o outro já ia passar as águas do batismo e ali era batizado. Coisas lindas. Chegava a hora do culto, as pessoas esperavam abrir a igreja para cultuar. Hoje a igreja abre-se para esperar os crentes entrar, mas antes não. Chegava na igreja, já tinha uma turma tudo esperando, tudo feliz na frente da igreja, esperando abrir para entrar, para adorar, tudo feliz. Outros andavam quilômetros até uma igreja. Quilômetros, ia tudo feliz, às vezes moramos do lado da igreja, e aí chega uma casa, do lado, pessoas andavam horas para chegar à igreja, não era de carro. Não era de carro não. Hoje você diz: eu pego você na sua casa, de carro, leva para a igreja, depois de um culto bota você no carro, leva para a sua casa. Você não quero não. Ah, não. Peraí. Olha a inversão, olha como mudou. Igrejas, e o presbítero falou, era tanta gente, que fosse aqui, essa era a preocupação, tanta gente, que algumas igrejas, nos finais de semana, faziam 2, 3 cultos, culto de manhã, um culto 10 horas, outro culto à tarde, outro culto à noite, para que todos cultuem, 3 cultos na semana, outro de manhã, à tarde e noite, e todos cheios. E hoje a gente faz um culto. E está pesado. Sabe, a gente está vivendo uns dias parecidos com o que Gideão estava vivendo. Amém. Significa que Deus a qualquer momento vai agir, vai se revelar, como se revelou a Gideão, e disse que iria dar vitória. Vou resumir que o tempo está indo embora. E Gideão, ele vai dizer: mas Senhor, se eu for você, minha família é a menor, a mais pobre daqui. É que você diz, a mais pobre, a família mais pobrezinha daqui é a minha. E não sendo, além de ser a família mais pobre, a mais ralezinha, que ninguém dá nada, eu sou o menor da minha casa, eu sou caçula. Não tem como não. Mas foi justamente o que Deus escolheu. Da menor tribo, porque é considerada meia tribo, a tribo de Manassés. A ótica e a religião não poderia ele ser escolhido mesmo para ser alguém bem sucedido, alguém que influenciasse, não tinha como. Porque lá em Gênesis, capítulo 48, vai nos falar que quando Jacó, já na sua velhice, José vai levar os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, para
receber a bênção de Jacó, simplesmente a mão direita tinha que vir sobre a cabeça do mais velho, que era aquele que tinha a incumbência, e pela lógica, e pela ótica, e pela religião, aquele era o cabeça, era aquele que deveria ser bem sucedido e ser abençoado. Aí José põe do lado da mão direita Manassés, do lado da mão esquerda Efraim, caçula. E na hora que ele vai abençoar, botar a mão direita na cabeça de Manassés e a esquerda na mão ou da cabeça de Efraim, ele faz assim, ele inverte a mão. A mão direita vai sobre a cabeça de Efraim menor, e Manassés, que era para receber a bênção, ele coloca a esquerda. José tenta corrigir, porque Jacó já estava enxergando mais, ele disse: pode deixar. E assim aquele da descendência, todos os descendentes de Manassés, porque aleluia, ele sabia que Deus nunca chegaria ao topo, porque a mão direita foi sobre Efraim, então eles se consideravam os coitados, e Zé ninguém, Zé na esquerda, e todos olhavam e achavam que eles eram nada, mas Deus dos altos céus olhou e disse: do menor eu vou fazer o maior, do desprezado eu vou honrar. Glória a Deus. E ele inverte, aleluia, a ótica humana, ele inverte tudo para levantar aquele que achava que nunca seria alguém. Havia uma baixa estima, havia um espírito de inferioridade já naquela tribo, naquela minha tribo. Então ele saiu da minha família ser a menor, a mais pobre, eu sou o menor, não tem como para os homens, mas Deus pode mudar toda a situação. Glória a Deus. Ele pega quem é ninguém e faz ser alguém. E assim acontece. Chegou o momento em que ele tem que fazer a convocação para ir para a peleja, ir para o confronto, vamos enfrentar os inimigos. Alistamento. Diz a Bíblia que 32 mil se ajuntam. E esses 32 mil, Gedeão olhou e disse: 2 mil, vamos para a peleja. Deus olha e diz: ô Gedeão, é muita gente. É muita gente. Se eu der vitória com esse povo, sabe o que eles vão dizer? Foi na nossa força. Eles vão dizer também, mas são os caras. E ele vai dizer: apregou aos ouvidos do povo, fala para o povo que os covardes, os medrosos, manda voltar. É como se Deus dissesse: para covarde, para medroso, eu não tenho vitória não. Quero não. Não vou dar vitória para covarde e para medroso. E voltou 22 mil. 22 mil voltaram. Restando apenas agora 10 mil. 10 mil. Os inimigos têm multidão incontáveis. 10 mil. Aí ele disse: ainda é muita gente. É para qualquer um ficar doido agora. Desce lá no Ribeiro e tem outro teste. E vai fazer o teste do Ribeiro. Fazendo o teste do Ribeiro, resta só 300 homens.
Aí eu disse, com esses 300 que deu. É com esses 300 que eu vou dar a vitória. Aí tem que ser crente para crer. É com esse aí. E quando foi para a peleja, não foi abolando espada, não foi fazendo treinamento com os guerreiros de espadachim, né? Treinamento ao alvo, com alguma coisa, não. Um negócio de doido, parece loucura. Deus manda dar a estratégia. Pega cântaro é aquele esporte que antigamente a mãe carregava água e enchia em casa, aquele potinho parecendo uma jarrinha. Pega aquele. Sabe o que vocês vão fazer? Pega uma tocha acesa, vai colocar dentro desse pote, nesse canto. Aí pega uma buzina, aquele chifre de carneiro, e sopra para ele fazer um barulho, e vocês vão para a peleja com isso. Oxi. Parece loucura, irmão. Aí às vezes as pessoas tornaram as coisas tão natural, que se alguém tomar uma atitude de fé, alguém diz, isso é antibíblico, heresia, como é que pode? Uma atitude de fé daquele irmão, ele recebe a bênção pela atitude de fé dele. Não é uma simpatia, ou não é algo, porque às vezes você pode estar enfermo. Você pega um copo com água e dizer, Deus, aqui é um simples copo com água, mas eu creio que o Senhor tem poder a eu beber este copo com água. Essa água em meu organismo se transforma em um remédio que sai. E isso pode acontecer. Não pode se virar uma doutrina. Eu mandar todo mundo, pega um copo com água aí, irmão. Agora, é agora. Vamos pegar um copo com água, cada um, enche aí, vamos lá, vai virar remédio. Não. É um ato de fé de alguém em um momento que toma essa decisão. Parece loucura, não é remédio. Copo com água, não é remédio. Mas Deus é tão poderoso que aquela água a entrar sobre o nosso corpo, as enfermidades vai tudo sair pela fé. Pela fé, não água. Parece loucura. Os crentes pararam de tomar atitude de fé. Ficou muito éticos. Então, se nós também. E aí eles foram. Desses 300, foram lá para esses cantos. Já estou encerrando. E diz a Bíblia que quando chegaram por volta de meia-noite, eles organizaram os 300, 100 um lado, 100 do outro e 100 do outro. Qual é a estratégia? Os inimigos chegaram no arraial deles, tudo dormindo, meia-noite. Dormindo, roncando. E o povo de Deus chegou lá, por lá. Qual é a estratégia? Quebrar aquele canto, soprar aquelas buzinas e gritar pelo Senhor e por Gideão. Primeiro Senhor. Primeiro grupo de 100 quebrou. Já pensou você acordar e um barulho, uma luz na sua frente, e aquele barulho, as pessoas gritando ali em volta? Não. Não é assim. Primeiro grupo, num sinal, quebrou aquele cântaro, soprou aquelas buzinas, aquela luz ali, em frente dos inimigos. Quando aqueles inimigos grevam o olho assim para um lado, do outro lado a mesma coisa, do outro lado a mesma coisa. Aquele povo começou a enlouquecer, ficar doido, e começou a meter a espada no bucho deles mesmo ali. Um matando o outro, acaba ruineiro de mato, matando os inimigos.
Deus deu a vitória ao seu povo. Com estratégia. Estratégia. Mas aí todos aqueles 300 compraram a ideia do vídeo. Vamos fazer. Vamos lá. Oxe, rapaz falou, vamos fazer. Se alguém vai dizer assim, oxe, tá doido? Os homens armados até os dentes. Eu, um chifre, uma buzininha, um vasinho de barro e uma tocha, vou nada. É por isso que Deus disse: covarde e medroso não voltar. É covarde, é medroso, porque nessa hora o covarde e o medroso não ia ter como. Dá não. Mas eles compraram a ideia. Às vezes, em um ato de fé, nós criamos uma campanha aqui. Nós vamos orar em busca de cura, de milagre. Começa 20, termina 2, 3. Voltou tudo comigo. Quando ele cresce. Aí não tem como. É para marchar, vamos marchar tudinho, vamos lá. Oxe, vou no meio. É para orar, vamos orar. É para louvar, vamos louvar. Só que às vezes a gente fez um culto. Vamos ficar de pé para louvar, irmãos. É como se dissesse: o pastor mandou levantar, mas agora eu sei. Mandou levantar, quem é ele? Vamos sentar. Vamos sentar, foi sentar, foi. Levanta. Ficou assim, irmãos. Aí Deus me dá a bênção, eu quero minha bênção. Como, irmão? Como? O partir de amanhã todo mundo, se falar amanhã todo mundo aqui, amanhã é sexta-feira, feriadão, de joelho aqui, 7 horas da manhã, vamos orar, interceder pela pátria, interceder pela igreja, colocar o anúncio no grupo, falar para todos os irmãos, 7 da manhã, vai estar superlotado aqui? Vai? Não é a tua filha. Vai não. Vai não. E às vezes as pessoas estão buscando a Baal. Baal. 4 horas da manhã vocês vêm. E a gente vai sair pela rua, viu, com a vela na mão, dentro do pó. E o povo vai adorar um Deus morto. Vai. E às vezes nós que dizíamos que servimos o verdadeiro Deus, o Deus do impossível. Não. Tem cedo. Está chovendo. A cabeça ruim. Não dá. Aí Deus olha lá do céu, quer benção. Como é que pensa desse jeito? Irmãos, talvez a gente está aprendendo um evangelho ou imaginando um evangelho diferente. Que Deus nos ajude. E que assim como foi levantado os 300, eu e você venhamos ser simbolizar esses 300 que Deus veio levantar. É uma minoria, mas é uma minoria que vai fazer o que é para fazer. É por isso que às vezes eu digo: olha, na terça-feira é melhor um orando do que nenhum. É melhor 2 orando do que nenhum, né? Melhor. Irmã Margarida, irmã Lucia, é melhor 2, melhor do que nenhum. Marcelo, 3 horas, melhor 3 do que 2. Já estamos um é nenhum. Então às vezes com essa minoria é que Deus vai sustentando a obra. A obra não foi sustentada, é bom, diz minha oferta, mas a obra sempre foi sustentada, ó, joelho no chão. A obra foi sempre mantida por causa dos joelhos no chão de servos de Deus. Servos de Deus. Aí não
pode eu me aparecer aqui, eu sou tal, a igreja do Brasil para Cristo e multiplicou. E as servas de Deus ali dentro, Deus salva almas. E eu quero pegar o lugar glória. Longe de mim. Por isso que eu louvo a Deus por os poucos que dobram os joelhos. Porque eu sei que nessa oração a igreja é apresentada. Eu sei que nessa oração o meu nome é citado. Deus, pastor, dá força a ele. Então não adianta fazer um show aqui, vai fazer lá, ei, Jesus, aquele negócio. Se não tiver joelho no chão e Bíblia na mão, não vai ter como ter na cara do cão. O cão vai ficar rindo. Sai em nome de Jesus, gente. O quê? Irmão. Aí é por isso que algumas igrejas estão contratando pessoas para fingir ser endemoniado. Estão contratando. Os atores vai ficar bonito, né? Contratando pessoas em cadeira de roda para se levantar e o povo. Eu queria saber, eu não quero saber, filho, não saber, mas que Deus olha no céu e vê uma coisa dessa e acha. E Deus é tão amoroso que não manda um raio lá de cima. Lá de cima, porque se eu não sou Deus, né? Se Deus fosse eu acaba mandar um raio daqui, deixa eu virar. Toma. Fingindo uma coisa que não é. Acaba ruim, assim mesmo, né? Para fazer um espetáculo na minha casa. Peraí, ficar aleijado. E o líder que inventou isso, acaba ruim, porra. Mas Deus é tão misericordioso, tão misericordioso. E glórias a Deus por isso. Porque eu também piso na bola com ele. Piso. Eu sou bonzinho não. Eu sou falho. Eu erro. É a misericórdia dele. Mas o tempo da misericórdia vai passar. Nós temos que aproveitar, se posicionar, crer, acreditar e fazer a obra do Senhor. Amém, igreja? Deus deu a vitória para o seu povo com a minoria. Porque Deus nunca precisou de maioria. Deus nunca precisou de igreja cheia para fazer milagre. Nós estamos vendo espetáculo. Aquele espetáculo fica aquele. Não. E os maiores milagres que Jesus quis fazer, ele quis fazer a parte. A parte. A igreja não é lugar de espetáculo, é lugar de adoração. E por causa da adoração, os sinais acontecem. Vamos ficar de pé, igreja. Deus abençoe cada um.